Leandro no programa Piracicaba Agora. Estou com ela aberta aqui. Muito boa noite. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, senhor Neto? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que ótimo. Muito bom, né? Mas deixa eu aproveitar, vamos destacar, o Leandro agora está em outro local, viu? Está em outro local, o Leandro está no escritório novo, recém-inaugurado, também o prédio é novo, tudo novinho ali, viu? Está com os 2 telefones novos também. Abre a tela inteira. Ah, muito obrigado. Ficou ótimo assim. Ó. Avenida Independência 724, na Avenida Independência 724, sala 33, Liberty Vila dos Frades, tá bom? Um pouquinho para baixo da Santa Casa, um pouquinho depois do Teatro Municipal, na Independência. Facinho de localizar. Os 2 telefones, os novos telefones também estão aqui na tela para você anotar. 3377-0270, 3377-0280, tá bom? Para você conversar e marcar uma consulta com o Leandro. Leandro, vamos eu vou colocar a enquete para você responder. Eu tenho respostas aí também. A Maria tentando abrir também a matéria que saiu no Estadão, é isso? Na Folha. Na Folha. Para a gente entender um pouquinho o que foi falado, né? Vamos resguardar o que foi colocado, mas vamos usar a sua experiência. Então, ao invés da gente chegar para o governo e agora fazer a crítica ao governo, eu quero só que você conte para nós a realidade do seu escritório, que parece que há uma diferença entre o que o governo está propondo e o que chega para você no seu escritório. Maria, pois não, diga lá, por gentileza. A matéria que saiu na Folha, Leandro, essa semana, é uma fala de um relator da Previdência. Ele diz, não acho que seja sacrifício trabalhar até os 65 anos. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, o relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o deputado Samuel Moreira, afirmou que não vê sacrifício no fato de contribuintes que antes se aposentavam apenas pelo tempo de contribuição terem de respeitar uma idade mínima para obter o benefício. Ele falou exatamente isso. Eu não acho que seja sacrifício trabalhar até os 65 anos. 62, 65 anos. Não pode ser um sacrifício. O que não pode é querer aposentadorias para virar contemplação do salário, disse durante uma reunião com empresários em São Paulo. Tem gente na linha para falar sobre enquete também, vamos colocar no ar. Vamos primeiro para a resposta aqui do Leandro. Leandro, com a sua realidade, não é? Como é que as pessoas chegam aos 65 anos, as profissões, e como é que chega o trabalhador aos 65 anos para tentar se aposentar hoje? Neto, primeiro, gente, nós temos que saber que quem disse isso, as sessões plenárias, Neto, da Câmara, dos deputados, é de terça a quinta. Veja que beleza. Começa às 2. Uhum. Olha que vidão. Você trabalha uma outra relação. Outra realidade. Né? Você trabalha de terça a quinta, das 2, começa às 2 horas, você dorme de madrugada, dorme 3, 4 da manhã, acorda às 11, vai lá, trabalha no ar-condicionado. Não é regra, mas sim, o que pode acontecer. Plenárias. Né? Então, assim, quem diz isso é quem trabalha nesses moldes. Agora, 99% da classe trabalhadora brasileira, Neto, trabalha e trabalha muito, de sol a sol. Sai da casa antes do sol nascer e volta somente depois que o sol se põe. Eu atendo senhoras, Neto, e senhores que têm 50 anos, você acha que tem 70. Tá? De tão que trabalha. Ou seja, o Brasil não comporta a realidade que o governo quer implementar. Vamos pegar um exemplo aqui, gente. Uma pessoa que trabalha na construção civil, que levanta prédio. O senhor e a senhora acham que esse trabalhador, esse pedreiro, ele vai conseguir bater martelo até 65 anos de idade? O senhor acha? A senhora acha? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, é uma realidade que o Brasil não comporta. A lei hoje nossa atual, gente, é uma lei justa. Por quê? Você que é homem, alcançou 35 anos de tempo de contribuição, independentemente da sua idade, você se aposenta. E você, mulher, que alcançou 30, independentemente da idade, aposenta também. Claro que se você for relativamente novo e a senhora for relativamente nova, o fator previdenciário vai ficar com uma parte, porque o INSS vai te pagar por mais anos, porque o senhor e a senhora estão se aposentando antes. Isso é justo. Agora, o que nós não podemos é impedir que o trabalhador se aposente. É isso que não pode.
Se o trabalhador quiser se aposentar, mesmo com a incidência do fator, porque o senhor e a senhora sabem que o fator previdenciário, em muitos casos, pega 50% do valor que lhe era de direito. Mas, se o senhor e a senhora quer, o governo não pode impedir. Porque imagine o senhor e a senhora, esse exemplo que eu dei aqui no início da minha fala, esse trabalhador de construção civil. Vamos supor que ele não tenha corpo mais. Ele está lá com seus 55 anos de idade e já tem 35 anos de tempo de contribuição. Ele já não é o mesmo que tinha quando tinha 20 anos. Aí o empreiteiro da obra demite ele. Na realidade que o Bolsonaro quer implantar, ele só vai se aposentar depois de 10 anos. Como que se ele não arruma emprego nesse ínterim, Neto? O que ele fará, gente? 10 anos sem emprego, tendo o tempo para se aposentar de 35, porém tem que esperar 65 anos de idade. Então, é algo que assim, o Brasil ele não contempla, não comporta. A lei tem que continuar do jeito que está, Neto. Eu já disse aqui, se a expectativa mudou, então que aperte um pouco o fator previdenciário, o desconto seja um pouco maior. Quer outro exemplo, Neto? Então, o homem se aposenta hoje com 35, a expectativa mudou. Então, aumenta para 37, Neto. Pronto, o homem passa a aposentar com 37 anos e a mulher com 32. Ou o homem com 66 anos de idade e a mulher com 61. Pronto, você já acompanhou a expectativa de vida. Agora, o que você não pode é fechar a porta, Neto. Você fechar a porta, você vai ter idosos pedindo esmola. É isso que vai acontecer. Se a reforma concretizar, nós vamos ver idoso lá no sinal pedindo esmola, porque não vai ter emprego, já tem o tempo para se aposentar, mas não pode, porque tem que esperar a idade. Vamos atender o telefone, tem alguém na linha. Alô, boa noite. Caiu a linha. Pode ligar de novo, 2534-1234. Pergunta chegando agora também, se você quiser comentar sobre a enquete, você pode ligar, ou você pode participar também, tirando suas dúvidas sobre a aposentadoria. Pois não. O Cláudio, Leandro, que é lá do bairro Bessi, ele quer saber o seguinte: se der entrada na aposentadoria mês que vem, em junho, né? E se a reforma for aprovada em julho ou agosto, ele vai ter direito de se aposentar? Então a preocupação é essa, né? Se, por exemplo, ele dá entrada o mês que vem, junho, e a reforma aprova no mês seguinte ou no próximo, agosto, essas pessoas vão ser atingidas, vão poder se aposentar? Boa pergunta. Boa pergunta, Maria. Cláudio, parabéns pela pergunta. Neto, muitos acham que porque pediu aposentadoria está resguardado. Sim. Ou seja, Leandro, eu já agendei minha aposentadoria no INSS, agora eu estou resguardada ou estou resguardado. Aconteça o que acontecer, a minha aposentadoria já está agendada. Isso é verdade? Não, gente. Não. O agendamento não lhe garante absolutamente nada. O que lhe garante é se o senhor e a senhora já têm todos os requisitos para se aposentar. Se o processo está bem montado. Vamos pegar um exemplo, gente. Suponhamos que o senhor foi sozinho no INSS, agendou a sua aposentadoria. Ou o senhor foi com um escritório que não tem um profissional lá de fato especializado. E agendou a sua aposentadoria. Só que esse escritório, ou o senhor não se atentou, que um vínculo da sua carteira o patrão não pagou. E esse vínculo, ele tem um indício de fraude. O que deve ser feito quando o patrão não paga um vínculo que está na carteira e o vínculo tem um indício de fraude? Você tem que ajuntar documentos, como, por exemplo, o livro de registro. Então, se o senhor e a senhora pediu a sua aposentadoria, mas não se atentou a esses detalhes, o benefício vai ser negado. Então, o que vai lhe garantir é se o processo foi bem montado e foi protocolado. Aí sim eu posso dizer, aconteça o que acontecer, a reforma não o atingirá. Agora, pedir sem montar um processo de maneira profissional, não lhe garante nada. A DEFER está em Piracicaba, gente, para resguardar o direito do senhor e da senhora, ou seja, para montar um processo de fato bem montado, para que essa reforma não lhe atinja e o senhor se aposente e se aposente fazendo valer tudo aquilo que o senhor e a senhora pagou. Pergunta chegando agora com a Maria. Pois não, Maria, diga lá. Agora é a Sandra, Leandro, ela diz o seguinte: tenho 62 anos e 9 de contribuição.
tenho alguma chance de me aposentar por idade? Aproveito para dizer o quanto Leandro transmite segurança no que fala. Sem Parabéns. dúvida. Você está contribuindo para um Brasil melhor. Pois é, sem dúvida. Eu acho que é o seguinte, antes de claro, agradecer, eu quero destacar, acho que é isso, acho que a gente, o país, ele necessita disso. A partir do momento que existem dúvidas, as dúvidas têm que ser tiradas. O que o Leandro faz é que a realidade dele é essa. Eu não trabalho com o INSS, eu não trabalho com aposentadoria, quem trabalha é ele. Então, quando ele vem aqui e destaca, né, o que chega para ele, como é que ele aposenta, qual é a realidade do trabalhador Piracicaba e região, é algo que a gente tem que expor aqui, para todo mundo entender. Porque senão a gente fica pensando, 65 anos, sim, às vezes se você tem, por exemplo, um professor universitário, o meu sogro, até que idade ele trabalhou? Só destacando isso. Trabalhou acho que mais de 70, né? Mais de 70, só que daí ele diminuiu a rotina dele. Claro, ele ia uma vez, trabalhou durante um tempo na Unimap. Ele foi doutor da Unimap. Quando a Unimap tinha os doutores ali, uma grande quantidade, meu sogro participava. Infelizmente, ele foi mandado embora pela internet. Ele nem e-mail tinha, ele foi mandado embora pelo e-mail, né? Triste o que aconteceu com o meu sogro. Porém, ele trabalhou durante muito tempo, só que ele ia dar uma aula na semana, às vezes 2. Essa é a realidade dele, né? Agora, como é que faz, por exemplo, um pedreiro para trabalhar uma vez a semana, constrói uma parede? Você tem pedreiro com essa realidade? O trabalhador da construção civil que vai lá, eu vou aqui, vou colocar meia dúzia de tijolo, eu volto semana que vem. Não tem essa realidade. Então, são realidades diferentes, não pode generalizar, não pode chegar. Você pode trabalhar até 65 anos. Quem pode trabalhar até 65 anos? Talvez um professor universitário, que foi o caso do meu sogro. Essa é a minha realidade. Eu presenciei isso. Meu sogro trabalhava uma vez por semana, dava uma aula, 2 aulas. Agora, um pedreiro, como é que faz isso? Exato, né? Mês de mês, porque quando o meu sogro foi mandado embora, aos 70 anos, já aposentado, ele foi mandado embora e não conseguiu trabalhar depois, não arrumou mais emprego. Né? Você vê? Então, e é um doutor, trabalhou durante um tempo na Unimap. Não conseguiu arrumar emprego, mas ele já estava aposentado. Agora, como é que a gente pega uma realidade de um professor ou um pedreiro que é mandado embora e com a idade... qual que é a realidade desse país? Esse país tem, historicamente, damos preferência à experiência dos nossos idosos ou o vigor, entre aspas, tá, gente, do jovem? Qual que é a realidade? Quem tem 60 anos, quem tem 58 anos, fácil de arrumar emprego nesse país? São questões que eu gostaria que me respondessem. Não tá fácil. Quem tem 55 anos, arruma emprego fácil. É a realidade desse país? Eu só queria entender isso, certo, Leandro? Certo, Neto. A nossa lei é justa, Neto. O fator dá o equilíbrio, gente. O fator previdenciário o FHC, eu tenho que dar os méritos ao governo dele, que ele que criou o fator previdenciário. Ele dá a saúde e a previdência. Né? Equaliza, Neto. Faz com que a previdência não quebre, porque a pessoa que se aposenta com menos de 65 homem ou menos de 60 mulher, não receba 100%, para que possa pagar por esse tempo a mais. Então, o fator hoje já é perfeito. Se tiver alguma coisa a mudar, aperta um pouco o fator que está resolvido. E a nossa amiga? Vamos lá. Sandra, muito obrigado pelas palavras. De fato, a DEFER está em Piracicaba para ajudar o senhor e a senhora a se aposentar bem, fazendo valer tudo aquilo que lhe é de direito. Meu conselho é, procure um profissional. Dê a honra para a DEFER montar o processo e ir no INSS no seu nome. É que nem médico. Se eu torcer o meu dedo, eu não vou por si só pôr meu dedo no lugar, eu vou no médico. Claro, então, profissional. Eu vou no profissional especializado. Para que eu poderia ir em casa por uma tala? Poderia, mas não vou fazer isso, porque tem um profissional especializado. Igualmente o INSS, não vá só, porque tem alguns detalhes na documentação que, se não for acaba se perdendo e às vezes você vai perder dinheiro e perder muito dinheiro. Por isso que Piracicaba tem a DEFER aqui, que é um ombro amigo no quesito aposentadoria. Sandra, vamos lá. A senhora disse ter 62 anos de idade e 9 anos de tempo de contribuição. No seu caso, Sandra, a senhora terá que ter 15 anos de tempo de contribuição. Ou seja, faltam 6 anos, Sandra. Então, se de fato o seu tempo for mesmo somente 9 anos, a senhora precisará pagar por mais 6 anos e aí sim pedir a aposentadoria. Agora, caso a senhora queira que eu olhe a sua documentação para de fato constatar se é mesmo os 9 anos que a senhora tem, ou seja, pode ser que a senhora tenha
outros fatores que aumentem o tempo de contribuição. São vários, tá? E na Defere nós vemos todos os dias fatores que aumentam, ou seja, pessoas que chegam lá achando que não teriam tempo para se aposentar e nós achamos jeito e aposentamos. E pior, tem casos, Neto, que a pessoa poderia já estar aposentada há 1, 2, 3 anos atrás. Então, Sandra, se for mesmo 9 anos, restam 6 anos. Do contrário, leva no escritório, eu vou sentar com a senhora, vou analisar e vou de fato responder se são ou não os 9 anos. Mais perguntas chegando. Dona Maria, pois não, pode fazer a pergunta. O pessoal tá mandando bastante pergunta aqui pro Leandro, que é da Defere, entende tudo, explica tintim por tintim, entre detalhes. Eu quero ressaltar aqui que com o Leandro não tem o que o Matheus falava, né? Matheus, grande Matheus. Foi presidente do Corinthians, não tem lero-lero. Vicente Matheus. Não tem lero-lero. Com ele é ou não é. Se tem que aposentar, tem que aposentar. Se não tem que aposentar, não vai ser agora que vai aposentar. Pois não, Maria. O seu Álvaro mandou uma pergunta aqui em áudio, viu, Bruno? Vou soltar daqui, ó. Pois não, pode soltar, Maria. Olá, boa noite, doutor Leandro. Vai aumentar um pouquinho, né? Aumenta um pouquinho pra gente, vai aumentar ali. Vai lá, pois não. Olá, boa noite, doutor Leandro e todos do Piracicaba agora aí. Queria fazer uma pergunta sobre o INSS. Eu tenho um CNIS que está marcando data da entrada da empresa e a saída. Só que as contribuições estão marcando só 10 meses. O restante não está constando no CNIS. E eu tentei no INSS para tentar consertá-lo lá com a carteira profissional, que está registrado tudo na carteira. E eles falaram que tem que levar os lerritos da época, mas isso já faz mais de 25 anos atrás eu não consegui os lerritos. Então eu queria saber se, estando na carteira, o INSS é obrigado a considerar o total dos 5 anos e não só os 10 meses que está constando no CNIS. Obrigado, boa noite. Pois não, Álvaro. Olha só, gente. Gente, vocês prestaram atenção no que o Álvaro disse? Ele tem um vínculo de 5 anos na carteira de trabalho. Só que o patrão não pagou esses 5 anos. E o INSS não quis valer esses 5 anos. Não é isto que a lei diz, gente. Quer dizer, o patrão fez o errado e quem está sendo prejudicado é o empregado. É o empregado. Quer dizer, eu estou trabalhando para você, você não paga o INSS, na hora que eu vou receber a aposentadoria, lá foi dito para ele, não, seu patrão não pagou, você não pode receber. É isso? Exatamente isso, Que maravilha. Isso está errado. Erradíssimo. Erradíssimo, porque a obrigação de contribuir, gente, não é do empregado, e sim do empregador. Não é Leandro que está falando, tá? É a lei previdenciária. A obrigação de contribuir não é do empregado, e sim do empregador. Então, se o vínculo, seu Álvaro, da sua carteira não tiver rasura e nem indício de fraude, nós fazemos valer. E por mais que tenha indício de fraude e rasura, nós vamos fazer valer também. Então, Álvaro, a Defere está aqui para derrubar essa negativa. O senhor não vai perder esses 5 anos em hipótese alguma, porque a lei está a nosso favor. Teve um caso, né, para citar um exemplo, pois não. Vou resguardar o nome dela, é uma cliente que me procurou, ela foi no INSS há 1 ano atrás, pediu aposentadoria, porém ela tinha 2 vínculos de doméstica, gente, que o patrão não tinha pago, igualmente do seu Álvaro. O INSS negou e falou para ela, ó, volta o ano que vem, porque o ano que vem você terá o tempo para se aposentar. Nós entramos com uma revisão, Neto, com base na lei, porque a Defere conhece a lei, gente. Nós estudamos a lei previdenciária, tá? Então o nosso recurso não é lero-lero. Tá? Nós vamos embasar o recurso na lei previdenciária, ou seja, nós entramos com uma revisão, Neto, sim, e fizemos o INSS pagar desde o dia que ela foi lá pela primeira vez. Tá? Então ela recebeu 1 ano de atrasados, tá? Porque a lei é clara, a obrigação não é do empregado e sim do empregador. Então, seu Álvaro, me dê a honra de montar esse processo, que nós vamos sim fazer valer esses 5 anos para o senhor vai sim se aposentar. Como o senhor Álvaro, eu acho que tem centenas e centenas de pessoas que tiveram aí o seu propósito de aposentadoria negado. Por isso, a frase é dele. Nunca vá só no INSS. Há um porquê da gente ter esse quadro toda terça-feira no programa Piracicaba Agora. Há o porquê do Leandro estar conosco aqui. Tudo isso tem um porquê. Nada é acaso.
O quadro é necessário para ajudar você que assiste o programa Piracicaba Agora, para ajudar seu pai, para ajudar sua mãe, para ajudar você que vai se aposentar agora, diante de todos os fatos que a gente traz aqui, toda terça-feira com o Leandro. Tem que procurar e trazer o Leandro aqui é uma segurança. O Leandro está conosco porque eu tenho segurança no Leandro, porque eu sei como ele trabalha, eu sei a ética que ele tem, por isso ele está conosco. Foi uma escolha minha, Há um tempo lá atrás, eu liguei para ele, a gente conversou. Aliás, nem falei com você, falei com a secretária primeiro, né? Depois ele me ligou. Falei, eu quero conversar com ele, eu quero entender o trabalho dele. E não foi diferente, né? O programa Piracicaba Agora, juntamente, né, com a Defere, a gente fez a união para trazer essa informação para você que está de casa. Então não é por acaso que ele está aqui, foi uma escolha nossa, porque ele tem uma ética que muito me interessou. E essa ética está em ajudar você que está em casa, porque infelizmente o relato é esse, do seu Álvaro, da nossa amiga que escreveu, há enganos no INSS. E esses enganos custam uma vida inteira de trabalho. E o senhor não merece isso. Por isso, nunca vá só. Vá com a Defere, vá com o Leandro. Pois não, Maria? A gente tem bastante gente também acompanhando aqui pela transmissão online, né? Ao vivo, lá pelo Facebook. E a Mabel está fazendo uma pergunta por lá agora também. Oi, gostaria de saber com quanto tempo uma pessoa deficiente físico tem para aposentar? Tem que pagar para se aposentar. O meu esposo tem 19 anos pagos. Perfeito, vamos lá. Mabel, importante dizer que em 2013 o INSS regulamentou a aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição e por idade. A aposentadoria do deficiente por idade, Mabel, ele se aposenta com 5 anos a menos. Ou seja, o homem, em regra, se aposenta com 65 anos. O homem deficiente que trabalhou por 15 anos com a deficiência, ele se aposenta aos 60 anos. 5 anos a menos. E a mulher também. A mulher se aposenta aos 55 anos, a mulher com deficiência. Agora, o INSS também, Mabel, regulamentou a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Ou seja, o INSS ele verá se a deficiência dele é leve, moderada ou grave. Se for uma deficiência grave, né, aos olhos do perito, quem que vai determinar isso, Mabel? Sou eu? É a senhora? Não, é o perito. É o perito do INSS, na perícia, que vai determinar se a deficiência dele é grave, leve ou moderada. Se for grave, é aos 25 anos. Então, o homem que tem uma deficiência grave, Neto, se aposenta aos 25 anos. O homem que tem uma deficiência moderada, aos 29. Aos 29, Mabel. E o homem que tem, uma deficiência leve, aos 33 anos de idade. Para não deixar as mulheres sem uma informação, a mulher que tem uma deficiência grave aos 20 anos, se for uma deficiência moderada, no caso da mulher, aos 24, e se for uma deficiência leve, aos 28 anos. Então, como ele tem 19, precisaríamos fazer uma análise da realidade física dele, porque, claro, nós já vamos ter, pela experiência que eu tenho, eu já vou saber se o perito vai dizer se é grave, moderado ou leve, porém eu precisaria vê-lo. Então, se for uma deficiência grave, faltam para ele ainda 6 anos, que é aos 25 anos, tá, Mabel? Mas me dê a honra no escritório de sentar com vocês e aí eu vou analisar a documentação dele e eu vou dizer, a meu ver, como que o perito vai determinar se é grave, leve, moderada e a partir daí nós vamos traçar um caminho, vamos planejar para aposentar ele no futuro próximo. Já aproveitando, eu quero destacar tanto para a Mabel como para todos que estão assistindo o programa Piracicaba Agora, para você passar pela consulta, você tem que ligar antes, viu? Que são muitas pessoas diariamente no escritório. Então você liga para agendar o horário, porque é com agenda. Então ele vai te receber, vai conversar com você, toda a equipe dele. Então olha só, o telefone para você agendar uma consulta é o 3377-0270, 3377-0280. Vou repetir, 3377-0270, 3377-0280. Pode falar que assina o programa Piracicaba Agora, pode ligar amanhã a partir das 8 horas, eu quero marcar um horário com o Leandro, quero que ele me atenda, passar por uma consulta e ele vai marcar um horário para atender o senhor e a senhora. Filhos, filhas, netos que tenham também essa possibilidade de acompanhar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu avô até o escritório. Será muito bem-vindo para ajudar, né, nessa explicação do que é necessário. Então, o interessante é que você acompanhe, é sempre interessante o filho, o sobrinho, o neto estar acompanhando
né? Sempre bom, né? Aliás, isso é um gesto de carinho com seu ente querido, né, Leandro? Com certeza. Eu gosto, Neto, quando vai o esposo, a esposa, o filho ou a filha, porque às vezes o idoso ou o trabalhador, ele sabe fazer bem a área dele. Direito previdenciário não é a área dele, por isso que ele me dá a honra de ir no escritório. Claro. Então, duas cabeças ali é melhor do que uma, né? Então, é sempre bom ir acompanhado, tá, gente? Então, o senhor que me dê a honra de ir no escritório, leva a esposa, o filho, a filha, a senhora que me dê a honra, leva o esposo, a filha, o genro. Eu estou à disposição, vou explicar para ambos lá e vamos aposentar o senhor e a senhora o quanto antes. Muito bom. Mais uma pergunta com a Maria. Pois não, Maria. Agora chegando de Limeira, lembrando Opa. também que o Leandro está atendendo toda a região, Claro né, Leandro? que Sim. Temos muitos clientes, Maria. Limeira e toda a região, devido à audiência desse homem e dessa mulher aqui. Graças a Deus. Sucesso, né? Vocês são Graças sucesso. a Deus. Então, o privilégio, tanto que você comentou que você ligou lá, Neto, quando falaram, Neto Barbosa quer falar com você, eu falei, é piada, é trote. Eu falei, o Neto quer falar comigo, um mero mortal como eu? Ah, sim. Ele, foi isso. Aí, quando de fato eu ouvi a voz dele, Maria, eu falei, não é que é ele. Acho que é. Então, nós atendemos sim, tá, Maria? Toda a região. Então, olha, o Celso, que é lá de Limeira, ele diz que trabalha com maçarico de vassoura de fogo. Olha só. Ele tem direito à periculosidade? Perfeito. Maçarico, né? Fogo alto aí. Em regra, Celso, quer dizer, assim, eu suponho que sim, porém, seria leviano, Celso, da minha parte, eu falar que sim. Por quê? O maçarico, tá? No seu caso, ele não é presumidamente insalubre. Até 95, tinham algumas profissões, Celso, que elas eram presumidamente insalubres. De lá para cá, não é que não é mais insalubre, mas deixaram de ser presumidas. A questão do maçarico nunca foi presumido. Então seria leviano aqui da minha parte, demagogo da minha parte, dizer que sim, tá? Porque o documento que vai nos dar a certeza absoluta se esse período trabalhado, o maçarico, é ou não insalubre, é o documento denominado de PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Com esse documento em mãos, seu Celso, eu vou te responder de forma exata, sem medo de errar, se é ou não insalubre o seu tempo. E se for insalubre, o senhor vai ganhar 40%, tá, no seu tempo. Então, o senhor não disse o tempo que o senhor trabalhou. Suponhamos que seja 5 anos, o senhor ganhará 2. Esses 2 anos se transformarão em 7 anos. Porém, nós temos que ver o PPP antes. Se o senhor quiser solicitar e levar para eu ver, eu estou à disposição. Ou se não, o senhor quiser ir no escritório, nós temos uma pessoa que vai pedir e assim que chegar nas minhas mãos eu vou ver e vou te responder. Sendo insalubre, nós vamos fazer valer essa salubridade sim para o senhor. Defere no programa Piracicaba agora, terça-feira estará conosco novamente, aqui toda terça-feira Leandro está conosco respondendo as suas dúvidas. Agora você pode sim passar por uma consulta e eu lhe aconselho a procurar o Leandro, ele que está comigo aqui, com ele, viu? O telefone para você marcar a consulta com o Leandro é um escritório só aqui em Piracicaba e o telefone é esse, está na tela para você, 3377-0270, 3377-0280, qualquer um dos dois telefones, amanhã a partir das 8 horas, você liga marcando o horário. Ligue e vá conversar pessoalmente com o Leandro, vale a pena, porque afinal de contas a aposentadoria é uma vez só. Você não está comprando sofá, você não está trocando uma estante, é a aposentadoria. Tem que ir com o profissional certo, que entende e vai orientar o senhor e a senhora. Consulta com o Leandro, 3377-0270, 3377-0280. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço sempre, Até Neto. terça-feira, viu? Até a terça, se Deus Estaremos quiser. de volta aí. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite a todos.